Quero te agradecer Deus, Pai, traga sobre nós uma palavra por estarmos na tua casa de oração, buscando a tua face, buscando a tua presença. Guarda a vida do pastor. Nós entregamos no nosso coração a nossa vida, a nossa adoração, Própria vida para a sua família. este culto nesta noite, Deus. Aleluia. Eu quero te pedir, Espírito Santo, tu és aquele que abre o nosso coração, abre a nossa mente, nos dá entendimento. E em nome de Jesus, tudo aquilo que a gente não conseguir transmitir, eu quero te pedir, Deus, dá entendimento para os corações e para as vidas, Deus, em nome de Jesus. Para o mês de maio de 2024, nós te apresentamos, Deus, essa mensagem que vamos falar a respeito dela e profetizar, e te agradeço, ó Deus, porque tu é Deus de surpresas, e eu quero te pedir que venha trabalhar dentro de cada coração, dentro de cada vida, e te agradeço pela tua fidelidade em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amém? O tema da mensagem para o mês de maio é: gotas de orvalho de óleo descem sobre a cabeça, sobre a barba e sobre a orla das vestes do sacerdote. Eu quero dizer para o nosso coração, para a nossa vida, para quem não sabe, quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador do seu coração, da sua vida, você é um sacerdote de Deus, independente dos talentos ou dos dons que Deus te deu. Você é um filho de Deus e um sacerdote de Deus. E eu quero profetizar através da ministração da palavra que no mês de maio do ano de 2024, Deus desça sobre a cabeça da noiva o óleo precioso, e que ele desça sobre a barba e sobre a orla das vestes de cada sacerdote. Aleluia. Eu observei aqui a vida de dois homens de Deus que chamaram a minha atenção. Primeiro foi a vida de Davi. E eu quero aqui destacar três características da unção na vida de Davi. E a primeira dela que me chamou a atenção foi o seguinte: a palavra de Deus diz em Atos capítulo 13, versículo 22, em Salmo 51, 17, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi tinha um coração quebrantado, contrito e restaurado pela presença de Deus no seu coração e pela presença de Deus na sua vida. Então a unção profética tinha descido sobre a cabeça de Davi, e uma das primeiras qualidades que eu observei na vida de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos ser homens e mulheres de Deus segundo o coração de Deus. Veja que privilégio, né? Deus falar sobre a vida de um determinado homem. Veja que privilégio se Deus pudesse falar a respeito das nossas vidas, e olhar para o meu coração e olhar para a minha vida e dizer assim: o Almir é um homem segundo o coração de Deus. Então, essa qualidade são poucas pessoas que têm, sabia? São poucos filhos de Deus que têm essa qualidade. São poucos homens de Deus que têm o chamado de Deus no seu coração e na sua vida que tem.
E Davi tinha essa qualidade extraordinária de alcançar o coração de Deus. A segunda qualidade que eu observei na vida do rei Davi foi que aquilo que ele desejava no seu coração, ele tinha tanta unção de Deus, que aquilo que ele desejava no seu coração, na sua vida, Deus concretizava. E em 2 Samuel 23:15 diz que Davi expressou o desejo de beber água que brota da cisterna. 3 valentes arriscaram a sua vida por amor de Davi. Precisa ter muita unção de Deus no seu coração, na sua vida, para que 3 valentes arriscassem a sua vida por amor a Davi. E o profeta Samuel, ele foi ungido no convívio familiar, porque Davi tinha impregnado nas suas entranhas o cheiro das ovelhas, que significa relacionamento de profundidade, maior que congregar ou participar da ceia. Deu para entender, deu para compreender o que esse versículo está dizendo, o que esse versículo está falando? Davi tinha unção no seu coração, na sua vida, que Deus concedeu um desejo do seu coração. E vai mais além, por quê? Porque ele tinha recebido a unção de Deus sobre a sua vida, na sua casa, no meio dos seus, da sua família e da sua parentela, porque isso significa mais do que ter relacionamento de congregar ou de participar da ceia. Às vezes a gente pensa que porque a gente está congregando ou participando da ceia e tem relacionamento, né, com os irmãos ou com a vida dos irmãos, isso é o bastante. Não, vai mais além. Quando a gente tem unção no nosso coração, vai além disso. A profundidade é tão grande que Deus desperta o desejo no coração e na vida de pessoas para satisfazerem o desejo do coração de Davi. E a terceira qualidade que eu vi na vida de Davi foi quando ele foi ungido a rei em Hebrom. Ele unifica as 12 tribos de Israel e recita o Salmo 103, de versículo de 1 a 3a, e fala sobre a unidade das 12 tribos de Israel, e diz que na unidade das 12 tribos de Israel, Deus derramaria orvalho de óleo sobre a cabeça dos sacerdotes, que desceria sobre a barba e desceria sobre as vestes dos sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. Você pode pesquisar na Bíblia. Eu já pesquisei. Eu só encontrei 2 pessoas que tinham determinada unção para querer e desejar e trazer essa unidade. Eu só encontrei 2. Primeiro, Davi. E segundo, eu encontro agora no homem de Deus, no outro homem de Deus, que tem uma unção diferenciada. Se eu perguntar aqui, eu tenho a certeza que ninguém vai acertar o nome dessa pessoa. Mas isso me chamou a atenção. Quem tinha essa unção diferenciada foi Gideão, quando enviou mensageiro para as 12 tribos de Israel se unirem para lutarem contra os midianitas. Mas conforme Juízes 6:25, Deus disse para Gideão: mata o segundo boi de seu pai, que significa destruir a idolatria e trazer Deus em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Eu vejo aqui
na vida de Gideão, que ele tinha uma unção diferenciada. Eu e você temos uma unção diferenciada? Hoje em dia é comum, né? As pessoas não valorizarem os interdenominacionais. Sempre você vai ver um falando contra o outro, um falando mal do outro. Mas aqui Gideão, sabe o que ele faz? Ele fala assim: nós temos um inimigo que se chama Midianitas, e nós só vamos vencer esse inimigo. Sabe de que forma? Sabe de que maneira? Unindo as 12 tribos de Israel para lutarem contra os Midianitas. Não adiantava uma tribo somente de Israel lutar contra os Midianitas. Não adiantava 2 tribos lutarem contra os Midianitas. Não adiantava 10 tribos somente lutarem contra os Midianitas. Gideão tinha tanta unção na sua vida, na sua cabeça e na sua vida, que ele teve um entendimento que para vencer os Midianitas era necessário unir as 12 tribos de Israel. E tem inimigo que nós só podemos vencer se unirmos as 12 tribos de Israel, se unirmos de forma interdenominacional para darmos as mãos para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, para vencer o inimigo das nossas almas. Ou você pensa que sozinho você tem força para vencer o inimigo das nossas almas? Eu já fui um determinado tipo de pessoa, como que eu posso dizer? Criança. Várias vezes já falei contra o inimigo, já coloquei o meu dedo na cara do inimigo sem medo, mas pela misericórdia de Deus, é Deus que nos guarda. Sabe por quê? Que nem o arcanjo Gabriel, teve a ousadia de desafiar o inimigo das nossas almas. Ele falou que Deus te repreenda. Então aprenda uma coisa: nós precisamos unir as nossas forças para lutarmos contra o inimigo das nossas almas. E Deus dá um conselho para o nosso coração e para a nossa vida. Você quer vencer o inimigo da tua alma? Mata o segundo boi do teu pai, e se for necessário, se você tiver o segundo boi na sua vida, também mata o segundo boi na sua vida, que significa coloca por terra a idolatria, que significa busque a Deus em primeiro lugar no seu coração e na sua vida. As 4 características, eu quero falar aqui sobre 2 animais que me chamaram a atenção: o boi doméstico e o boi selvagem. E eu quero falar primeiro das 4 características do boi doméstico. Depois nós vamos poder fazer uma comparação com a nossa vida e ver se eu sou um boi doméstico espiritualmente ou se eu sou um boi selvagem espiritualmente. E as 4 características do boi doméstico. A primeira característica do boi doméstico é aquele boi que tem uma canga. Conhece aquelas cangas que o boi ara o arado na terra? Então esse é o boi doméstico. Ele permite que o inimigo coloque uma carga, ou um jugo de madeira ou de ferro sobre o seu pescoço. Segundo, o boi doméstico, ele somente se alimenta e bebe de água no recipiente que as outras pessoas colocam sobre a sua vida. Terceiro, o boi doméstico permanece no mesmo monte 40 anos, andando em círculos
por causa das dores emocionais. E o boi doméstico, a quarta característica, não exerce autoridade delegada por Deus. Agora eu quero que você reflita, que você analise como filho de Deus. Você se enquadra dentro dessas características do boi doméstico? Eu quero dizer que muitos cristãos, na maioria das vezes, se enquadram. Por quê? Porque ele tem um jugo de madeira no seu pescoço, ou um jugo de ferro no seu pescoço, e ele está acomodado, ele aceitou aquele jugo na sua vida, e ele nem faz força, nem sequer com um dedo da sua mão para desfazer esse jugo, ou que seja de madeira ou que seja de ferro. Embora eu diga da seguinte forma: nem jugo de madeira e nem de ferro nós temos força nas nossas mãos para quebrar, somente Deus quebra. O boi doméstico, ele só se alimenta e bebe água de recipiente colocado pela mão das outras pessoas. Eu quero dizer para você, se você não lê a Bíblia, você não está bebendo água e nem está comendo da palavra de Deus, e somente se alimenta pela mão da vida das outras pessoas. E eu digo para você que você se enquadra, que nós nos enquadramos, se nós estamos nessa situação como boi doméstico. E a terceira, que por 40 anos ficam andando em círculo por causa de dores emocionais, e por causa das dores emocionais, a unção de Deus não desce nem sobre a nossa cabeça, nem sobre a nossa barba, e muito menos sobre as nossas vestes, e muito menos sobre os membros dos corpos que nós vamos ver aqui na frente, daqui a pouquinho. A palavra de Deus é um aguilhão, que é uma peça de ferro afiada, usada numa vara pelo agricultor para tangir ou direcionar os bois para não tropeçarem e arar a terra para o plantio da agricultura. Quando se fala na palavra de Deus sobre aguilhão, está dizendo aquele agricultor que tem uma vara na sua mão e que ara a terra, e que quando o boi doméstico, às vezes ele está mais devagar, às vezes o outro do lado está mais na frente, então o agricultor está preocupado. Aí o que ele faz? Com a vara de ferro, com o aguilhão, ele cutuca aquele que está parado, ou ele cutuca aquele que está indo muito rápido, para que eles não tropecem, e para que eles não venham morrer, mas para que eles venham arar a terra. E assim é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Em 1 Coríntios 15, 55 a 57 diz: qual é a finalidade do aguilhão? É destruir, é matar. Mas Jesus Cristo veio e deu a sua vida para que nós tivéssemos vida nas nossas vidas, para que a história da nossa vida fosse diferente, glória a Deus, para que Deus pudesse fazer uma obra no nosso interior, no nosso coração, na nossa vida, e derramasse a unção dele sobre as nossas vidas, e a unção dele derramando sobre a minha cabeça, sobre as nossas vidas, quebrando o jugo, ele derramar a sua unção sobre as nossas vidas. É o que ele deseja fazer no mês da noiva de Cristo. Glória a Deus. Sim, Jesus. As 4 características do boi selvagem. O boi selvagem, ele quebra o jugo de madeira ou de ferro que está no seu pescoço. Segunda característica, se alimentam de nutriente, mastigando, ruminando e sentindo o sabor dos alimentos na sua boca.
eu te pergunto, qual é o que você está degustando aí da palavra de Deus, que está como sabor no seu coração, nos seus lábios e na sua vida? Você só vai poder ter esse gostinho nos seus lábios se você for um boi selvagem. Por quê? Porque você tem que ter prazer, tem que ter desejo de se alimentar dos nutrientes, mastigando, ruminando no seu coração, no seu entendimento, no seu intelecto e na sua vida. Amém. Terceiro, Efésios 1:3. Se você é um boi selvagem, você se assenta nas regiões celestiais em Cristo, exercendo a autoridade que Deus te deu. E quarta característica do boi selvagem: o boi selvagem corre, dança e, se abusar, até voa na presença de Deus. Embora tenha um corinho das crianças que diz assim, né? Você sabe por que elefante não voa? Conhece esse corinho das crianças? Que ele pode fazer um grande estrago. Mas os bois selvagens, eles, além de correr na presença de Deus, eles dançam na presença de Deus. E além de dançar, eles voam na presença de Deus. Você já fez isso alguma vez no seu coração, na sua vida? Eu quero aqui contar um testemunho. Alguns anos atrás, quando a igreja não era aqui, era em outro lugar, a Elenir tinha um cisto no seio, e na hora do louvor ela começou a dançar, e esse cisto desapareceu. Eu já contei várias vezes na igreja, eu não sei se vocês já ouviram eu contar esse testemunho. O boi selvagem dança, o boi selvagem não fica reclamando, o boi selvagem não fica murmurando as suas dores, mas pelo contrário, ele corre, ele dança profeticamente, e ele voa profeticamente na presença de Deus. Profeticamente por quê? Porque Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Ele é livre. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Reis 19 e 21. Eliseu estava trabalhando com 12 juntas de boi, e Elias lançou a sua capa sobre o ombro de Eliseu, e foi reconhecido pelos seus familiares, pela comunidade e pelos filhos dos profetas. E 2 Reis 13:21 diz que Eliseu conquistou a unção nos seus ossos. Você sabe como que se conquista a unção de Deus nos nossos ossos? 3 atitudes. Primeira, fidelidade. Segunda, oração. Terceira, intimidade com a palavra. Se você quiser colocar a quarta, pode colocar intimidade com Jesus, porque Apocalipse, se não me engano, capítulo 19, Jesus diz que Ele é a palavra. Aleluia. Em João 3,34, Jesus Cristo tinha unção no corpo todo, espírito sem medida. O boi doméstico aceita o jugo sobre a sua vida, mas o boi selvagem não aceita o jugo da escravidão sobre a sua vida. O Salmo 119:18 diz: Deus deseja que penetre o azeite, o óleo e a unção nos seus ossos a cada manhã. O boi selvagem, como Sansão, tinha unção nas 7 tranças, e com uma queixada de boi matou 1000 inimigos. O boi selvagem, como Daniel, Isaías, Marcos, Lucas e João, tinham unção na sua mente para escreverem livros conforme a vontade de Deus sobre as suas vidas. O boi selvagem, conforme o apóstolo Paulo e Silas, tinham unção nos lábios para adorar a Deus,
e através do louvor, um terremoto aconteceu para quebrar cadeias e prisões. O boi selvagem tinha unção nas suas mãos, como Moisés, e transferia a unção para sacerdotes, ministros. O boi selvagem, como Davi, tinha unção nos dedos, tocando a harpa, e o espírito maligno saía de Saul. O boi selvagem, como o apóstolo Pedro, tinha unção na sua sombra e curava as multidões. O boi selvagem, como o apóstolo Paulo, tinha unção nos lenços e nas vestes e curava multidões. Efésios 4:11 diz: Deus nos deu 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e os 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir o espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. Deus quer derramar sobre a nossa cabeça, sobre a nossa barba, sobre as nossas vestes, a unção para aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo, e para salvar vidas, e para salvar almas que estão com os seus pés no abismo. Glória a Deus. E você acha que a gente vai tirar eles com conversa furada? Somente com unção na nossa vida. Aleluia. Verdade, Jesus. Aleluia. Deus relata o processo de crescimento da noiva. Ezequiel 16:9. Deus nos lavou com água, enxugou o nosso sangue, curando as nossas feridas. Depois nos ungiu com óleo e nos vestiu com bordadura, calçou os nossos pés com pele de texugo e nos cingiu com linho fino e nos cobriu com seda e nos ornamentou com enfeites, braceletes, colar no teu pescoço, que significam armas espirituais, autoridade espiritual, para que nós possamos alcançar almas e alcançarmos vidas. E nos colocou uma joia no nosso pescoço, pendentes na nossa orelha e coroa na nossa cabeça. E nos ornamentou com ouro, prata, veste de linho, seda, bordadura, e nos alimentou com farinha, com mel, com óleo, e tu foste formosa, próspera, e chegaste a rainha, a noiva de Cristo. 14. E correu a tua fama entre as nações, por causa da formosura que Deus te deu, e foste infiel. Mas Ezequiel 37:4 diz: na palavra profética da força do profeta Ezequiel, Deus diz que restauraria os ossos secos e realizaria um reboliço, um ruído, um barulho, um estrago, um terremoto nos ossos secos. Aleluia. Glória a Deus. E derramaria da sanção. E o que significa missão? Capacitação para realizar os propósitos de Deus. E o que a unção faz? Quando você profetiza sobre o vale de ossos secos, a palavra de Deus diz que o seu ventre fica amargo, mas a sua boca fica doce como mel. E você, às vezes por causa
do teu ventre que fica amargo, por causa das perseguições, das dificuldades, das lutas, dos empecilhos, das barreiras, dos obstáculos, interior e exterior, nós queremos desistir. Mas Deus diz para o profeta, para o apóstolo João: profetiza as nações. Mas a palavra de Deus também diz: o ventre fica amargo, a boca fica doce como mel. Mas a palavra de Deus também diz que 3 degraus ficam faltando para a gente chegar na presença de Deus. O primeiro degrau é a alegria, o segundo degrau é o regozijo, e o terceiro degrau é a exaltação expressada através dos louvores e dos cânticos espirituais. Você quer sentir alegria, regozijo e ter cânticos espirituais no seu coração, na sua vida? Nós queremos, nós desejamos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, Salmo 32:3: confessei o meu pecado, e então não envelheceram os meus ossos. Segundo, teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque será remédio para o teu umbigo, e a medula para os teus ossos, e saúde para a tua vida. Em vez de você querer fazer campanha para ter saúde sobre a sua vida, a palavra de Deus diz que um coração alegre é um bom remédio, e o espírito abatido é que seca os ossos. Inverte a situação. Tenha um coração alegre, um coração regozijado na presença de Deus, e conforme Deus vai te dando cânticos, vai declarando, vai profetizando, vai cantando cânticos espirituais. Aleluia. Ezequiel 37:10. O profeta Ezequiel profetizou, e se formou um grande exército. Ezequiel 40 diz que a restauração do templo foi realizada, da porta foi realizada, e das janelas foram realizadas, e do altar. 26. E de 7 degraus eram a sua subida para chegar no altar de Deus. Você quer chegar no altar de Deus, ter a presença de Deus no seu coração, na sua vida? Existe somente um caminho para subir na presença de Deus. Conforme Jeremias 18:2, desce a casa do oleiro para Deus te fazer um novo vaso. Aleluia. Provérbios 6:16-19: as 7 coisas que Deus detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Talvez você diga: graças a Deus eu não sou um assassino, mas a língua pode matar uma pessoa. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal às pessoas. 6, testemunha falsa. 7, aqueles que provocam discórdia entre irmãos. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 43:4 que Deus restaurou o templo, Deus restaurou o altar, Deus restaurou a porta, Deus restaurou a janela. Talvez você não esteja entendendo, né? Você está pensando tudo de forma material. Quando Deus diz: estou restaurando a porta, é a porta do nosso coração, é a nossa vida. Quando Deus diz: estou restaurando as janelas, são os nossos olhos. Porque se nós tivermos um coração bom, tudo será bom. Se nós tivermos uns olhos ruins, tudo será ruim. Então Deus está restaurando as nossas vidas. Oh, glória! Vamos ficar de pé, eu já estou finalizando. O Senhor é tremendo. Vai fiel. Aleluia.
Ezequiel 43:12. Esta é a lei da casa de Deus. 15:19. Havia 4 chifres que representam 4 autoridades espiritual que purificarão os sacerdotes, os levitas, os ministros e os altares com o sangue do cordeiro, para ensinarem ao meu povo a distinguir entre o santo e o profano, o puro e o impuro. E Deus se deleitará com galardões presentes para ministrar nos corações. Em toda a Bíblia, se você for estudar, se você for pesquisar, você vai ver que só tem esse versículo na palavra de Deus, que diz que Deus se deleitará com galardões e presente para ministrar os corações, quando a restauração da noiva é realizada. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, Salmo 35, Estamos aqui. 37, 5. Entrega o teu caminho, o Senhor confia nele, tudo fará. Deleite-te no Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que é você deleitar em Deus? É você colocar a cabeça conforme o evangelista João fez no peito de Jesus. Mas aqui Deus está falando ao contrário. Deus está dizendo ao contrário. Quando nós somos restaurados, Deus deleita a cabeça dele no nosso peito. E quando ele deleita a cabeça no nosso peito, ele escuta o pulsar do nosso coração. Aleluia. Ele vê aquilo que está de mais íntimo dentro do nosso coração. Ele vê aquilo que está de mais íntimo dentro das nossas entranhas e dentro das nossas vidas. Para quê? Para fazer o quê? Para realizar, para dar galardões, presentes, para ministrar os corações. Oh, Senhor. E quem são esses 4 chifres que representam 4 autoridades espirituais das 12 tribos de Israel? A primeira, Gênesis 49:3. Veja bem, aqui fala sobre 12 autoridade espiritual. Eu vou falar sobre 4, rapidinho e já finalizo. A primeira, da tribo de Rúben, que terá força e vigor, e na sua teimosia destruíram a força dos bois. Então a primeira autoridade espiritual vem da tribo de Rúben. Quem se encontra fraco, desanimado, sem força, Deus vai dar força e vigor. Mas não seja teimoso para destruir a força dos bois. Não foi eu que coloquei. Quer ler? Lê lá na Bíblia. É só prestar atenção. Gênesis 49:6c. Segundo, a tribo de Judá será sobre o pescoço dos teus inimigos. Mas para você ter força contra os teus inimigos, você tem que lavar as suas vestes e a sua capa no vinho, e os seus olhos têm que estar vermelho de vinho, embriagado no Espírito Santo de Deus, porque vinho aqui fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Terceiro, a tribo de Issacar, os ossos serão fortes. Eu escolhi Issacar porque Deus diz que os ossos da tribo de Issacar serão fortes. Em outra palavra, vou traduzir para você: vai ter unção nos seus ossos. Quarto, a tribo de Benjamim repartirá os seus despojos. E finalizando, Glória a Deus. Aleluia. mês 4, que fala a respeito da noiva de Cristo. Deus quer derramar unção sobre a nossa cabeça, sobre a nossa barba, sobre as nossas vestes, sobre o nosso cabelo, sobre a nossa mente, sobre as nossas mãos, sobre os nossos dedos.
Agora, para finalizar, agora o que nós queremos ser? Boi doméstico ou boi selvagem? Boi selvagem. A gente vai querer ficar com canga de madeira ou canga de ferro no nosso pescoço, na nossa vida? Não. Nós vamos querer a unção de Deus para quebrar as cangas de madeira e de ferro que estão sobre as nossas vidas. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia.